Diga: o melhor lugar do mundo é aqui. Queridos, Deus tem nos dado uma chamada para trabalharmos desde a concepção, a gestação, na verdade até antes. Quando nós trabalhamos com o curso de noivos, nós já estamos projetando o futuro das famílias. E como é importante aprendermos a respeito de família. Então nós começamos a ensinar bem antes do casamento. E sabemos que muitas pessoas estão sendo vitimizadas e as regências espirituais têm operado dentro dos lares. Uma coisa eu digo para você, homem, você mulher, você que é casado: Deus deseja que você seja pleno no seu casamento, completo mesmo, como um rio de águas cristalinas que passa, que corre, sem nenhum entulho, sem nenhum lixo. Quando nós olhamos para alguns rios do Brasil, é impressionante a quantidade de lixo que se encontra nos rios. É uma infinidade, córregos. Tem rios que estão morrendo, pois temos casamentos assim, como que estão sendo entulhados. E o que nós queremos nesses dias é desentulhar este rio que chama casamento, para que você seja pleno. Então nós temos a oportunidade, temos um curso muito especial. Os nossos pastores que são aprovados no casamento, que ministram em muitas áreas, desde o pensamento de unidade, de concordância. Isso é fundamental, que seja estabelecido dentro do seu lar, para que você vá bem e você prospere, até em relação à questão de relacionamento sexual, até na questão do diálogo, como dialogar, conversar. Isso é muito importante. Então nós queremos ajudar vocês. E se você quer ser ajudado, ministrado, eu disse para o pastor Joaquim, pastora Neuza, que são os coordenadores do curso, em cada reunião se ministra a palavra e se ministra a unção, para que todo jugo e toda cadeia seja quebrada. Você vai ter um casamento maravilhoso, poderoso, glorioso, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Pode crer. Glória a Deus. Jesus, em Caná da Galileia, ele operou num casamento, transformou a água em vinho. Ele pode. Diga: ele pode. Então lá na frente, quando você sair, nós temos as informações do curso. Temos uma lâminazinha também com as informações da data de quando vai começar o curso aqui? Dia 1º de agosto, terça-feira. Dia 1º de agosto, é isso? Uma terça-feira, 19h30. Mas dê o seu nome, faça a sua inscrição e venha participar. Eu disse que quando chegarmos no final do curso, que serão aproximadamente 8 ou 9 ministrações, então são 8 ou 9 semanas, nós vamos participar de um jantar num cruzeiro. Digo jantar, vai ser no cruzeiro. Mas como assim, apóstolo? É que a gente vai cruzar algumas ruas, algumas avenidas, para chegar, quem sabe, lá no Setoque. E lá no Setoque a gente ter um jantar à luz de vela, vai ser maravilhoso. Vai ser lindo. Diga: num cruzeiro é bom, hein? Vamos lá. Lucas capítulo 18. Eu quero ler 2 textos. São 2 parábolas que Jesus contou, de grande importância e relevância dentro do contexto que estamos vivendo. Deste tema, por esta causa eu me coloco de joelhos. Entenda bem, preste atenção. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que desfrutemos de uma comunhão perfeita com Ele. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E o primeiro homem, ele foi colocado no jardim do Éden. O Éden era um lugar de deleite, um lugar perfeito para se viver. Perfeito. No Éden não havia necessidade, a falta de alguma coisa, não havia falta de nada. Todas as necessidades do homem eram supridas de uma forma plena, de uma forma abundante. E tudo que o Senhor quer é que vivamos dessa plenitude. E algumas pessoas até questionam, dizendo: olha, será que é possível, em meio a essas coisas que têm acontecido no mundo e toda a evolução, o homem desfrutar de paz? Diante de tantas guerras e rumores de guerras,
terremotos, tsunamis, crises, é possível o homem viver bem? Eu digo para você, é possível. É possível vivermos não apenas bem, vivermos no nível da excelência. Você pode acreditar nisso? E Jesus, ele fala nesse texto, nos dois textos, a respeito da oração. E o primeiro texto, ele fala a respeito de um juiz chamado juiz iníquo, que é desafiado a julgar uma causa. E o segundo texto, que também é uma parábola, ele fala a respeito do amigo importuno. Então, os dois textos, eles se correspondem, e Jesus traz praticamente o mesmo ensinamento de forma diferente, a respeito do dever de orarmos sempre, sem nunca esmorecer. O dever de orar sempre, sem esmorecer, sem desfalecer, sermos intensos diante de Deus nas nossas orações, na certeza que Ele vai responder o nosso clamor. Então vamos ler os textos. O primeiro, Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Diga comigo, o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E ele diz: havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta ou me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte mais e me importune muito. Jesus continua dizendo: ouvi o que diz o injusto juiz. Ouve o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que façam esperar? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quem está falando isso? Diga Jesus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Foi uma pergunta que Jesus fez quando ele fecha o ensinamento a respeito do dever de orarmos sempre, sem nunca esmorecer ou desfalecer. Agora, venha para o capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do versículo de número 5. O capítulo 11 ele começa, e Jesus começa a ensinar a respeito de oração, e os discípulos vêm a Jesus para que Jesus os ensine a orar. É o começo do capítulo 11. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus vai ensiná-los a forma correta de orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração conhecida por nós. Mas ele entra nesse ensinamento aprofundando o dever de orar sem nunca desistir ou esmorecer, falando uma outra parábola, que é a chamada parábola do amigo importuno. Diga, amigo importuno. Você tem um amigo importuno? Alguém tem importunado a sua vida? Não tem, né? Tem alguém que está falando, tem. Meu marido importuna a minha vida, minha esposa importuna a minha vida, meu filho importuna a minha vida, meu cachorrinho importuna a minha vida. Tem alguém importunando a sua vida? Vizinho importuna a minha vida, o vizinho do apartamento de cima, o vizinho do apartamento de baixo. Você não pode respirar que a pessoa pula de cima. Para de respirar embaixo. Tem gente chata, não tem não? Apartamento não é brincadeira não, né? Faz um barulhinho. Alguém mora em apartamento assim? Tem alguém chato em cima? Tem alguém chato embaixo? Já teve, né? Você orou para mudar, né?
Pastor Ademir está falando assim, orei mesmo. Mas preste atenção, no versículo 5. Então ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser... Olha a hora, meu irmão, isso é hora de procurar um amigo? Meia-noite. Na verdade, para você ligar, daí é inimigo mesmo. Para você ligar para um amigo depois das 10 horas, você pensa 2, 3 vezes, tá bom? A não ser que seja uma necessidade. Se for necessidade mesmo assim, aquela muito urgente, você pode ligar até de madrugada. Estava com o apóstolo Márcio Valadão, ele me falou algo interessante, eu fiquei, não é possível. Ele escreve as cartas e não sei quantas mil cartas, ele coloca o telefone celular dele. Eu me benzi, falei, não é possível. Eu vou colocar o telefone celular, mas os pastores, para todos vocês ligarem para eles de madrugada. Mas Jesus vai falar a respeito de um amigo, e amigo geralmente é para essas coisas. Olha o que ele vai dizer: empresta 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. 7. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Olha o que Jesus vai dizer: digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo que ele necessitar. Seu amigo. Se não der porque é amigo, vai dar por causa da importunação. É como uma goteira, vai estar pingando, não vai parar, vai enlouquecer o camarada, e não tem mais como, vou atender. Mas Jesus está falando aqui, ele está fazendo um paralelo, ele está falando de um amigo. E se o amigo não quer atender por ser amigo, ele vai atender por causa da importunação. Diga, importunação. É a insistência. Alguém já insistiu com você a respeito de alguma coisa? O apóstolo Don Lynch disse algo aqui, dizendo assim: Irineu, pastor Irineu, a mulher, ela sabe o que quer, a mulher diz o que ela quer, e o que mais? A mulher tem o que ela quer. A mulher sabe o que quer, ela fala o que quer e ela consegue o que ela quer. Não sei se vocês viram a entrevista da esposa do Dr. Sérgio Moro. Juizão macho, né não? Tem que ter muita coragem. Mas a mulher do cara é mais macho que ele, eu estou brincando. Se a mulher for assim meio já inclinada para o movimento feminista de dominação, você olha assim, está tudo dominado. Depois você pode ler a entrevista, mas filtre, tá bom, mulheres? Filtre lá, porque tem coisa lá que você tem que eliminar, não serve para nós não. Verdade. Mas Jesus está falando a respeito da oração e a forma que você deve orar. O camarada, mesmo sendo amigo, não sendo despertado para atender porque é amigo, vai atender por causa da importunação. Diz mais o texto. Versículo 9. Por isso eu vos digo, aí ele entra no ensinamento a respeito da oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ele diz: qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Agora, vamos para a parábola do chamado juiz iníquo. E o tema da ministração é: o justo juiz julgará a nossa causa.
O justo juiz julgará a nossa causa, ou o justo juiz julgará a tua causa. Aqui nesse texto, Jesus fala a respeito do juiz iníquo, que vai julgar a causa de uma mulher. E a Bíblia e o próprio Jesus expressa aqui uma viúva. Eu fiquei pensando por que em uma parábola Jesus construiu a parábola baseada num amigo, e em uma outra parábola ele vai basear a parábola e o ensinamento numa viúva. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, há leis, tanto no Velho Testamento quanto orientação no Novo Testamento, do cuidado que Israel e a igreja deveria ter com as viúvas, para com as viúvas. Mas tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, as viúvas elas eram desprezadas, era como que ignoradas, elas perdiam o valor. Geralmente quando o marido morria, alguém da família assumia o compromisso de manter aquela mulher e os seus filhos, assumia mesmo como um papel de marido, para dar a ela proteção, para dar a ela provisão e todo o cuidado que uma mulher precisa e os filhos necessitam. Então Jesus vai usar aqui esta figura de alguém que precisa de uma intervenção e de ajuda. E esta mulher, ela se dirige a um juiz para que ele julgasse a sua causa em relação ao seu adversário. E é interessante porque o juiz, a Bíblia não diz por quanto tempo ele recebe esta mulher, e ouve esta mulher e não corresponde à expectativa dela. É possível que a mulher já soubesse até o endereço da casa do juiz, e ia diretamente na casa do juiz, não ia mais nem ao fórum, o lugar adequado para se tratar do assunto. É possível que essa mulher, ela decidiu importunar de uma forma assim, que molestava a alma deste homem, molestava a alma, e diz: olha, já não dá mais, eu vou atender esta mulher, esta viúva, para que ela pare de molestar a minha alma. Mas é interessante porque Jesus, ele começa falando aqui o texto, o capítulo ele abre, não abre com as palavras de Jesus, no versículo 2 já vem as palavras do próprio Jesus, mas no versículo 1 fala do dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca desfalecer. E ele encerra este ensinamento dizendo: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. E ele fala a respeito do dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Segundo lugar, com a certeza que o nosso clamor, a nossa oração e a nossa causa apresentada a Ele vai ser respondida, e as nossas expectativas serão correspondidas. Pode ter certeza. O ensinamento que Jesus está dando nessas duas parábolas é que as nossas causas apresentadas diante do justo juiz, elas serão correspondidas nas nossas expectativas. Se um juiz iníquo, molestado na sua alma, corresponde pela insistência à expectativa desta viúva, o que o justo juiz não pode fazer por nós. Mas o que Jesus está dizendo é que a nossa oração, ela deve ser intensa, com energia, com vigor, e mantermos o ritmo da nossa oração e da nossa vida de comunhão com Ele, apresentando as causas na mesma intensidade, no primeiro dia, no segundo dia, não importa quantos dias a gente tenha e leve para alcançar aquilo que a gente almeja. Interessante porque quando fala a respeito do amigo, aquele homem tinha uma necessidade e a coisa precisava ser atendida de imediato, porque ele precisava atender o seu amigo e servir alguma coisa para o seu amigo que chega na sua casa. Mas a Bíblia não diz aqui quanto tempo levara para que este juiz iníquo desse a resposta que a mulher viúva almejava. Mas que ele vai responder, ele vai responder. Se o juiz iníquo, por causa da insistência, julga a causa daquela mulher, o que o justo juiz não pode fazer por mim e por você? O justo juiz, ele vai julgar a sua causa.
Diga comigo: o justo juiz, ele vai julgar a minha causa. Queridos, é muito importante o nosso firme posicionamento e a nossa expressão de confiança. A Bíblia diz: necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. Não desista, não retroceda, não volte atrás. Seja fervoroso e intenso em apresentar a tua causa diante de Deus. Por um dia, por 2 dias. Algumas pessoas dizem: olha, eu já orei uma vez, não oro mais. Se ele não respondeu também, para agora não me interessa mais. Permaneça diante do Senhor, de dia e de noite, no seu posicionamento e expressão de fé. Demonstre a Ele a sua confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz o texto: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Diga: socorridos no momento oportuno. Preste atenção. Há respostas que se manifestam a nós de imediato. Há respostas que nós buscamos em Deus que não se manifestam de imediato. A respeito disso eu vou falar na quarta-feira, a respeito do tempo. E você vai poder estar conosco, que algumas coisas extraordinárias vão acontecer, porque é o encerramento do tema que estamos ministrando. Por esta causa me coloco de joelhos. Eu pergunto aqui: quem tem uma causa para apresentar diante de Deus, ou tem apresentado uma causa diante de Deus? Todos nós. Em alguma área da nossa vida temos uma causa, e eu estou certo que a sua causa, ela vai ser julgada pelo justo juiz, e a sentença vai ser liberada. E na expectativa e o alinhamento do seu coração com a palavra de Deus, presta atenção, porque os nossos desejos, as nossas vontades precisam estar alinhados com o plano e o propósito de Deus, para que isso seja bênção na nossa vida. Então não queira, não deseje algo que não esteja alinhado com a palavra de Deus e com as promessas que temos da parte de Deus. Examine o seu coração e avalie a expectativa do seu coração, se aquilo que você almeja está alinhado com o plano e o propósito de Deus. E aí você apresenta diante de Deus e permanece diante dele, e a sua causa é julgada. Mas uma coisa eu estou certo: Deus está por fazer uma obra poderosa, maravilhosa e extraordinária na sua vida, correspondendo à expectativa do seu coração. Expresse a sua confiança. Um dos homens que teve a vida mais atribulada, quando nós olhamos para o contexto da palavra de Deus, foi Jó. Jó foi um dos homens que teve a vida mais atribulada. Diz que ele era justo e temente a Deus, ele temia a Deus, se apartava do mal, mas o mal veio sobre ele. Deus permitiu que Satanás tocasse em algumas áreas da vida de Jó. Dentre elas, os seus bens. Dentre as áreas, família. Ele perde os seus filhos. Deus preserva somente a mulher para continuar perturbando a vida dele. Eu estou brincando. Estou brincando. Ela pode estar fazendo gracinha com as mulheres, né? As mulheres, elas são bênção. Amém? Jesus mudou a história e o contexto da sociedade, antes e depois. E as mulheres se tornaram porta-voz das boas novas do Evangelho. Mas a mulher de Jó chega ao ponto de ver o seu sofrimento, e a angústia da mulher a angústia dela era terrível em ver o sofrimento do esposo. Diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó repreende a sua esposa, e ele diz assim: olha, ainda que ele me mate, contudo nele esperarei, e os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele me mate, eu não desisto dele, continuo confiando nele, continuo esperando nele. Essa é a expressão de confiança dele. E por fim ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e ainda que seja consumida a minha carne, a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Essa era a expressão de confiança. Eu sei que o meu Redentor vive. Que os seus problemas, as suas lutas, as suas diarreias,
jamais tire a sua convicção da fidelidade de Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode agir, Ele pode intervir. Ele age, Ele intervém no tempo certo. Mas tudo que Ele quer, pelo ensinamento que Jesus nos dá nesta noite, é que você permaneça diante dEle, com toda intensidade, clamando de dia e de noite, sem esmorecer jamais, sem arrefecer jamais. Seja fervoroso na sua oração, em apresentar a sua causa diante dEle. Mesmo que tenha passado já uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, não sei quanto tempo, e você sonhando com algo e almejando algo, e não tem alcançado, o justo juiz, ele vai julgar a sua causa. Digo, o justo juiz vai julgar a sua causa. Faça como Jacó. Faça como Jacó. A Bíblia diz que Jacó se apegou a Deus de tal forma, no Val de Jaboque, que ele luta a noite toda. Ele não luta por 1 hora, por meia hora, por 40 minutos. Ele não luta por 2 horas. A Bíblia diz que ele lutou a noite toda. Diga, a noite toda. O que é a noite toda? Não é simplesmente um período do dia. Isso fala do momento de adversidade que nós enfrentamos, que pode durar 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana. Nós não sabemos se esse é o período, é a noite. Mas a Bíblia diz que a tristeza ela dura uma noite e a alegria do Senhor vem pela manhã. E Jó, ele se apega a Deus. E Deus diz, me larga, me deixa. Ele diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu não te largo, eu não te deixo. Percebe? Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Libera a bênção, aí eu te solto. Estava grudado, meu irmão. Eu creio que era como um abraço do tamanduá, segurou, não larga mais. Deus tentou se desvencilhar, tentou tirar os braços, não teve como. Imagina Deus, é Deus. Ele lutou com Deus e ele prevaleceu. Como que pode Deus não se desvencilhar de Jacó? O pai dele é Deus. Mas Jacó foi tão intenso na sua luta, porque ele queria ser abençoado por Deus. E ele disse, eu não te largo, eu não te deixo enquanto não me abençoares. Apresente assim a sua causa diante dele. Se una em concordância com alguém. Estabeleça um padrão de unidade. Se você não tem dentro da sua casa alguém para que você entre em concordância, porque alguns lares estão assim, tão desfacelados, que não há concordância, não tem como entrar em concordância. Mas procure alguém que entre em concordância com você, para que a concordância seja estabelecida dentro da tua casa. Procure o seu líder, compartilhe com ele e diga, olha, me ajuda aqui, concorda comigo, para que a concordância seja estabelecida dentro do meu lar. E a Bíblia diz, se 2 pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, vai ser o quê? Concedido. Entende? Não te deixarei enquanto não me abençoares. Faça como Ana. Ana apelou, porque ela estava orando com muita intensidade, mas ela vai fazer um voto. Entrou no nível da apelação. É um nível extremo. Se o Senhor me der um filho, ele vai comprometer o menino para o futuro. Vai servir ao Senhor e não vai se passar navalha na cabeça do menino. Está estabelecido. Entrou no nível de apelação, fazendo um voto, porque ela queria a sua causa julgada. Ana tinha a marca do opróbrio sobre si, que é a marca da vergonha. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando nós vivemos aquém daquilo que Deus estabeleceu por nós e conquistou por Jesus, através de Jesus na cruz, quando nós vivemos aquém, o nome dele é envergonhado, porque ele quer que vivamos a plenitude. Queridos, nós não fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo para vivermos oprimidos nesta vida. Não, absolutamente não. As nossas emoções, elas podem ser completamente restauradas. E nós podemos viver a plenitude da liberdade em Cristo Jesus. Então vá diante dele.
Algumas pessoas dizem: eu estou oprimido, Satanás está me oprimindo. Quem vai viver oprimido é ele, não é você. Vai inverter. Apresente a tua causa diante do Senhor. O opróbrio vai ser arrancado da sua vida. Você vai receber a sua cura. Você vai receber a sua libertação. Apresente a sua causa diante de Deus. Numa das viagens que eu fiz da Coreia, eu já tenho testemunhado a respeito disso. Nós estávamos num grupo de uns 40, 50 brasileiros. E no momento da montanha de oração, é como você toca em um lugar de oração. Eu saí para um lugar à parte do grupo e me assentei, estava ali orando. Foi claro quando o Espírito Santo falou comigo: defina o que você quer, senão você não tem. Seja específico, seja claro. E ali eu comecei a relacionar aquilo que eu almejava, aquilo que eu desejava naqueles dias. Naqueles dias eu vivi o opróbrio de usar o meu limite de banco integral. Não apenas uma semana, 2 semanas por mês, era o mês todo. Todos os meses usando o limite. Já tinha incorporado, parecia um demônio, incorporado assim. Meu irmão, eu escrevi lá: eu quero me libertar deste limite. Eu quero que o meu saldo seja positivo. Não parece uma coisa sem sentido escrever algo assim? Talvez para você seja, mas para mim foi importante, porque eu carregava aquilo comigo como um bichinho de estimação, fazia parte da minha vida. Não estou dizendo que você não possa usar o limite que você tem, o crédito, não estou dizendo isso. Mas quando isso passa a fazer parte e você não consegue se libertar, é um jugo, é uma escravidão. E eu coloquei lá e apresentei diante de Deus. Naqueles dias nós pagávamos aluguel neste prédio. E eu ousei escrever lá. Depois a gente até esquece que a gente escreve, tem que escrever e guardar para lembrar. Eu coloquei a compra do prédio. Eu coloquei lá a minha casa. Tudo que eu estabeleci e apresentei diante de Deus, e mais algumas coisas, Ele acrescentou. Ele é Deus. Pode aplaudir o Senhor. Meu irmão, Deus não está para brincadeira não. Jesus está falando e Ele conta 2 parábolas para trazer o mesmo ensinamento. O dever de orarmos sempre e não perdermos a nossa fé, na certeza que Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. O nosso Deus, Ele não está envelhecido, seus ouvidos fechados, para que Ele não possa ouvir, nem o seu braço encolhido, que o impede de estender para nos alcançar e nos resgatar. Não, Ele está inclinado para ouvir o clamor do seu povo. O dever de orar sempre, mas não é orar de qualquer forma, é orar com ousadia, orar com intrepidez, orar fervorosamente. Toca fogo, meu irmão. Vai lá no seu quarto. Estou fazendo aquela oração silenciosa. Tem gente assim, só faz oração silenciosa, não tem mais nem coragem de abrir a boca. Oração é falar. Fala, abra sua boca e se expõe diante dele. Quando nós olhamos para Abraão, quando Deus olhou para Sodoma e Gomorra, Ele decide destruir Sodoma e Gomorra, Ele se lembra de Abraão. Ele diz: ocultarei isso do meu servo Abraão. Olha só, vamos lá para o capítulo 18 de Gênesis. Diz: ocultarei isso do meu servo Abraão. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem que antes comunique aos seus servos, os profetas. Ele é soberano, Ele é Deus, mas Ele estabeleceu assim. Então Ele vai comunicar a Abraão o que Ele vai fazer, e Abraão vai se tornar um intercessor. Observe o texto, o versículo de número 22. Abraão está ali diante de Deus. Anjos foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra. E no versículo 22, então diz o texto: então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão, o que aconteceu com Abraão? Olha lá para o texto. 22. Ficou, aqui ficou. Na minha tradução diz permaneceu.
Abraão ficou, aonde? Em pé, na presença de quem? Do Senhor. Os anjos foram para a missão, mas ele permanece na presença do Senhor. 23. E chegando-se Abraão, disse, olha o que Abraão vai falar com Deus: destruirás também o justo com o ímpio? Ele faz uma pergunta. O Senhor vai destruir o justo juntamente com o ímpio? Passe um pouquinho. Se porventura houver 50 justos na cidade, o que diz lá? Destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? 25. Lê para mim. Oh, presta atenção. Como alguém ousa falar desta forma com Deus? Longe de ti fazer tal coisa. Ele está na presença de quem? De Deus. Ele está em pé diante de Deus. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isso longe de ti. Ele diz: não fará justiça o juiz de toda a terra. Observe a forma que Abraão ora. Ele está orando. Orar é falar, se expressar, se comunicar. Longe de ti fazer tal coisa, que mates o justo juntamente com o ímpio. Mais para frente um pouquinho. Então disse o Senhor: olha só, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. 27. Ó, tornou-lhe. Fale comigo, tornou-lhe. Abraão vai falar novamente: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Novamente ele vai argumentar com Deus. 28. Se porventura 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não destruirei, se eu achar ali 45. 29. Olha só Abraão. Continuou, Abraão, diga continuou. É esse ensinamento que Jesus está nos dando através das duas parábolas. Continuou. Não para não. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. Mais uma vez assentiu: por causa dos 40 não farei. 30. Disse Abraão, olha, novamente, disse Abraão: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. De novo assentiu, dizendo: não farei se achar ali 30. Para frente. Tornou Abraão, fala: meu irmão, o cabra não parava não. A gente desiste na primeira. Tornou Abraão a dizer: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. Respondeu-lhe: por causa dos 20 não destruirei. 32. Mais uma vez, meu irmão, o camarada não é brincadeira não. Parece adolescente, né? Criança, assim, adolescente que insiste, deixa. Ele fala: deixa. Não é adolescente, é assim? Parece goteira. Vence pelo cansaço, meu, é impressionante. Adolescente é brincadeira, não. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais uma vez falarei. Ó, aqui está uma chave. Só mais uma vez falarei. Olha, ele vai pôr o limite. Não falo mais. Se porventura se acharem ali 10. Ele pensou na família dele. Ele sabia quantos tinham. Parou. Mais uma vez eu falarei, não vou falar mais. Ainda assentiu o Senhor: por causa dos 10 não destruirei. Agora observe o 33. Foi isso o Senhor. Porque Abraão diz: olha, é a última vez que eu falo. Se era a última vez que ele ia falar, Deus disse: tchau. Se ele continuasse mais um pouquinho, ele chegava no número que era o número da família. Mas ele parou de falar. Pergunta para o teu irmão: por que você parou de orar? Por que você parou de clamar?
Por que você parou de insistir? Diga para ele: não pare não. Não desista. Seja como aquela viúva, julga a minha causa. Seja como um amigo importuno, amigo. Vai lá. Seja intenso. E se colocar diante dele é Deus. Ah, mas vai incomodar Deus. Não, não vai incomodar não. Você está autorizado por ele a se apresentar diante dele. Abraão, ele permaneceu até que ele mesmo pôs um limite, dizendo: é a última vez, não falo mais. Porque se ele dissesse: vou falar, e não tivesse falado: olha, mas é a última vez, ele poderia ter argumentado mais uma vez, e Deus estaria lá. Mas ele mesmo pôs limite. Olha só, eu e você podemos ser agentes para que os milagres se manifestem. Diga: agentes de milagres. Eu tenho menos de 10 minutos para a gente concluir. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. E a gente vai encerrar esse ensinamento. E a sua causa vai ser julgada pelo justo juiz. Preste atenção. Ouça um pouquinho. Você vai voltar para sua casa. Nós vamos orar hoje aqui. O Espírito de Deus vai trazer luz para você e você vai anotar. Anota, meu irmão. Seja específico. E você vai voltar na quarta-feira e nós vamos apresentar diante de Deus. Seja específico. Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46. Olha o que diz o texto. Quando Jesus chegou a Galileia, 46, para frente um pouquinho, estou no 45. 46 diz: uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galileia. Uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Olha só, estava ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Agora atente para o versículo de número 47. 4 coisas importantes. Diz o texto: ouvindo este homem, quem? O oficial do rei. Interessante porque os reis, os oficiais, os governadores, aqueles que administravam províncias, sacerdotes e outros religiosos, não se davam com Jesus. Eles não vinham a Jesus. Eles ignoravam Jesus e desprezavam Jesus. Mas este oficial do rei, ele tinha uma causa. Qual era a causa? O seu filho que estava à morte, quase morrendo. Aí, meu irmão, quando entra filho, aí você vai até no inimigo para procurar resposta. Porque eles não iam a Jesus. Mas diz o texto: ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galileia, e ele já tinha ouvido daquilo que Jesus estava fazendo, o texto diz: foi ter com ele. Diga: foi ter com ele. Mas não ficou só nisso. Diz o texto: rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. 4 coisas aqui. Ele ouve, ele vai ter com Jesus, ele roga, e ele é específico naquilo que ele quer. Ele diz: eu quero a cura para o meu filho. Versículo 48, olha o que Jesus vai falar. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Olha, meu irmão, olha a ousadia desse oficial. Olha a forma que ele fala. Disse o oficial: Senhor, como assim? Senhor, desce logo, senão o menino vai morrer. Senhor, desce. Dá para ver lá? Desce antes que o menino morra. Vamos logo. Não posso esperar muito tempo não. Afinal de contas, Caná da Galileia para Cafarnaum era uma distância de aproximadamente 30 a 40 quilômetros. A caminhada é longa. Não dá para ficar parado não. Vamos logo. Olha a ousadia desse oficial. Senhor, desce logo, porque senão o menino vai morrer. Existem situações na nossa vida, meu irmão, se Deus não intervir logo, morre, se auto-aniquila.
Esse oficial, ele foi ousado e ele disse: Senhor, vamos depressa, não dá para esperar, eu preciso de uma resposta de imediato. Olha o que Jesus diz no 50. Respondeu-lhe Jesus: vai e o teu filho vive. Vai e o teu filho vive. O que diz para baixo um pouquinho? E o homem creu. Diga, o homem creu. Creu no quê? Na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Aqui está uma chave: creu. Por isso que Jesus disse na parábola, ele fala do dever de orar sempre, sem esmorecer, sem arrefecer, orar fervorosamente e não desistir. E ele encerra a parábola dizendo: porventura, quando ele vier, achará fé na terra? A Bíblia diz que este homem, ele creu. Diz: a nossa fé, ela pode ser acrescentada a cada dia. Você pode se tornar um campeão no desenvolvimento da sua fé e ver os milagres, as intervenções de Deus na sua vida de uma forma sobrenatural. É interessante porque ele partiu, não tinha um WhatsApp para se comunicar, não tinha telefone. Imagina caminhar 30, 40 quilômetros. No outro dia, vinha alguns da cidade de Cafarnaum para encontrar com ele, para dizer a ele as boas novas. E eles vieram e disseram: olha, o teu filho já está curado, a febre cessou. E ele pergunta: a que horas que aconteceu isso? E eles disseram: por volta da 7ª hora. E ele se lembrou que fora exatamente a hora que Jesus libera a palavra dizendo: o teu filho vive. Ouça bem, nós vamos encerrar. Pode vir para cá, João. Queridos, há orações que nós fazemos e clamores que apresentamos diante de Deus, que nós encontramos a resposta de imediato. Eu vi algo interessante outro dia, alguém dizendo: há orações que são como cápsulas. Eu estava imaginando, eu vou trazer aqui, pedir para um missionário aqui desse me ajudar. Na quarta-feira, aquela castanha do Pará. Alguém já viu castanha do Pará? Quem não viu castanha do Pará assim? No coco grande assim? Muita gente. Então a gente vai trazer para você ver. Eu fico imaginando como que germina um negócio daquele. Quanto tempo para germinar? Primeiro está dentro de uma cápsula, parece um capacete enrijecido. E dentro daquela cápsula enrijecida tem cápsulas menores com a semente dentro. A semente está dentro. Então tem orações que são assim como cápsulas. Algumas caem na terra e com facilidade elas se abrem e germinam rapidamente. Outras demoram um pouco mais. Mas que a nossa causa vai ser julgada pelo justo juiz, vai ser julgada. E na quarta-feira a gente vai aprofundar um pouco mais a respeito do tempo, porque algumas pessoas estão perplexas e angustiadas por causa do tempo. E aí é com Deus. Mas a nossa parte é permanecermos diante dEle e não sairmos da presença dEle e não limitarmos a ação dEle através das palavras. Nós teremos a resposta que nós procuramos e desejamos. Se coloque em pé. Vamos adorar, depois eu estarei orando com você. Vai. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo
estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Erga a tua voz e canta. Oh, 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 Levante suas mãos ao céu. O Espírito de Deus está neste lugar. A unção do Espírito de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Cadeias estão sendo quebradas, fortalezas estão sendo destruídas. Hoje é o teu dia de milagre, é o dia da tua cura, a ressurreição dos teus sonhos. A tua causa não está encoberta diante de Deus, e o justo juiz julgará a tua causa. O justo juiz julgará a tua causa. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela presença do teu Espírito neste lugar. Te agradecemos e te bendizemos, ó Deus, pela palavra liberada, revelada aos nossos corações. Pai, nós queremos em Ti, perseveramos na Tua presença, confiamos em Ti. Deus, que os milagres venham, se manifestem, que haja cura, libertação, portas abertas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere abundantemente, em o nome de Jesus. Diga amém. E Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, vem! Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Boa semana para você, volte quarta-feira, Deus que te abençoe, Shalom. E eu me rendo ao seu amor, e eu me rendo ao seu amor, e eu me rendo ao seu amor, e eu me rendo, e eu me rendo. E Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande